Bom, pessoal, vamos então continuar a nossa aula, agora na segunda parte sobre posicionamento estratégico, onde a gente vai falar sobre pesquisa de mercado. Segundo estatísticas, 80% das empresas fecham a porta antes dos 5 anos de vida, por falta de planejamento. Seja planejamento de mercado, seja planejamento financeiro, seja por falta de gerenciamento do negócio. Então, é interessante que nessa pesquisa de mercado, a gente entenda o tamanho do mercado aonde a gente vai se inserir. Qual a população total desse mercado, qual a taxa de crescimento, qual a renda média do local, como é a distribuição do nível de atividade econômica e qual é a carência e oferta do serviço que a gente está pretendendo colocar. Essas pesquisas geralmente são feitas por empresas, tipo o Sebrae, tá? Que visam a gente direcionar aonde a gente deve inserir a nossa empresa, o nosso bem, o nosso serviço, de localidade, que bens a gente pode, que serviços a gente pode agregar para tentar buscar uma parcela maior, para tentar agregar uma parcela maior, tá? É preciso também que a gente faça um dimensionamento do mercado, onde a gente veja o potencial de atração de clientes para essa atividade. E que a gente entenda qual é a demanda atual, levantar informações que comprovem a potencialidade real do mercado. Se a gente for lembrar lá da nossa primeira aula, a gente viu que nas estatísticas nós estamos bem abaixo, bem acima, aliás, da quantidade de clientes potenciais que a gente tem em relação ao número de dentistas que a gente tem. Óbvio que esse mercado cresceu muito nos últimos anos, né? A quantidade de faculdades que abriram, de cursos que abriram nos últimos anos, a quantidade de profissionais que chegam no mercado. Mas essa parcela da população também cresceu, a parcela que precisa. O grande problema, no entanto, é que a nossa atividade é uma atividade, na maioria das suas coisas, do seu campo de atuação, cara, né? E infelizmente a renda das pessoas, o poder econômico das pessoas tem diminuído. Então a gente briga por parcelas muito pequenas de pessoas que precisam do nosso serviço e que têm condições de pagar por esse serviço. Para isso a gente tem que fazer também então a análise dos concorrentes. Nessa análise do concorrente a gente tem que entender quem é o concorrente, há quanto tempo ele está estabelecido, qual o nível de serviço e de atendimento que eles oferecem, como é que a gente se diferencia e cria uma vantagem competitiva e qual a carência e a oferta dos serviços que estão sendo oferecidos. Vê que em momento nenhum eu falei de preço e a gente já bateu bastante nisso. A gente não deve saber quanto o nosso concorrente ele cobra, mas sim que serviços ele oferece, como é a qualidade e a prestação desse serviço e como é que a gente pode prestar um serviço melhor do que ele. Não tentem ganhar o seu cliente simplesmente por preço, tá bom? Após feitas essas pesquisas, a gente deve tabular esses dados. O que é isso? Jogar esses dados numa tabela e analisar esses dados. Não adianta simplesmente colher esses dados. A gente tem que saber o que os nossos clientes valorizam, qual o atual nível de satisfação dos nossos clientes, como é que eles enxergam o nosso consultório, a nossa equipe e as nossas instalações, quais são os principais problemas que os nossos serviços, que a nossa clínica oferece, quais as potencialidades da empresa, o que eles esperam que a gente oferecesse, que a gente não oferece ainda, qual a taxa de reclamações e assim, em relação à quantidade de atendimentos, e quais são as sugestões que eles nos dão para a gente poder implantar na nossa clínica. A gente faz os nossos serviços não só para a gente faz os serviços por nossos clientes. Então a gente precisa dar voz aos nossos clientes. Tá? Precisa saber o que eles esperam, o que eles querem, o que eles desejam ter na nossa clínica. Às vezes a gente acha que está bombando num serviço, na nossa instalação, e assim, tem dificuldades que para a gente não são visíveis, mas o nosso cliente que está lá na sala de espera 15, 20, 30 minutos, às vezes 1 hora esperando, ele pode ver coisas que a gente não enxerga, que a gente não vê. Certo? A gente então precisa, a partir de agora, colocar essas estratégias de planejamento competitivo em prática. A gente tem que entender como atender às necessidades dos nossos clientes, posicionando a nossa empresa de maneira competitiva, desenvolvendo novos produtos e serviços que atendam às necessidades descobertas, que busquem um novo nicho de mercado,
treinar e desenvolver os nossos funcionários para melhorar ainda mais os nossos processos dentro da clínica, no pré-atendimento, durante o atendimento e no pós o atendimento, melhorando assim os processos de atendimento interno com os clientes. Nós precisamos ganhar os nossos clientes não simplesmente pelo serviço que a gente presta, mas como a gente presta esse serviço. Tá? A técnica nós dominamos excelente, eu tenho certeza. Mas como vender isso? E se eu não consigo convencer o meu cliente a sentar na minha cadeira e a pagar pelo orçamento, pagar pelo tratamento, não adianta nada o curso que eu fiz, não adianta nada eu ter a clínica mais top, não adianta nada eu ter o equipamento mais bem feito. Se eu não convencer esse cliente a deixar eu tratar ele, não vai servir de nada. Eu preciso então identificar as possíveis vantagens competitivas do meu serviço, selecionar as mais adequadas e criar uma comunicação de posicionamento escolhido para o meu cliente. Eu preciso criar benefícios que vão superior aos custos de aquisição ao valor agregado. Eu preciso mostrar para ele quais são os benefícios daquele serviço. A gente já falou isso. Eu preciso saber qual a vantagem competitiva deve ser mais explorada para posicionar de maneira mais adequada para o meu público. Tá? Não adianta eu vender uma vantagem que para o público que eu estou tentando atingir não faz diferença. Né? Que atenda essa necessidade e que faça com que eles se engajem ainda mais na minha marca. E eu preciso acompanhar isso de um mix de marketing para que o mercado perceba os diferenciais competitivos da minha empresa frente ao meu concorrente. Eu preciso mostrar quais são as vantagens do meu serviço, seja a localização, seja de produtos, de tratamentos menos longos, tá? Perdão. Seja de tratar-se com um paciente só, num ambiente só, numa clínica onde tenha vários profissionais. Eu preciso mostrar para o meu cliente qual é a vantagem dele se tratar comigo e não com o vizinho. O que ajuda muito a gente a direcionar isso é a questão da missão, da visão e dos valores das empresas. A missão é a definição do que a empresa é ou do que ela faz. É o que vai identificar o nosso negócio e orientar os nossos funcionários sobre a verdadeira razão de ser da empresa. Né? Ela deve relatar as competências básicas e que diferenciam a gente da concorrência. A visão é o que a empresa projeta para o seu negócio, é onde a gente quer chegar futuramente. E os valores são as convicções e os fundamentos que são defendidos pela empresa. A missão, então, é quem somos, a visão é o que seremos, e os valores é no que é que nós acreditamos. Certo? Tudo bem? A gente precisa entender que existem vários tipos de vendedores, tá? Diversos tipos de vendedores. Na odontologia, a gente pode classificar esses vendedores em 3 tipos, que são os vendedores de produtos, que é aquele profissional que trabalha como funcionário de um estabelecimento e só produz por demanda, sem criar nenhum tipo de vínculo com o paciente. É mais ou menos o que o dentista de uma clínica popular faz. Ele precisa atender por demanda, precisa atender rápido, então ele não cria nenhum tipo de vínculo, ele faz exatamente o que está no plano de tratamento, que não foi muitas vezes nem ele mesmo que elaborou, ele simplesmente executa o procedimento. Pronto. O vendedor de aplicação de produtos, que é o profissional que realiza um plano de tratamento e apresenta para os seus clientes sem dar maiores explicações, sem mostrar nenhum diferencial, e sem a participação do cliente nesse processo de planejamento, de engajamento. Tá? E o vendedor consultivo, que é aquele que mostra as verdadeiras necessidades do cliente, vende os benefícios do seu serviço, do seu produto, e os clientes participam ativamente das melhores soluções possíveis. Certo? Os vendedores de produto eles estão focados na quantidade. Eles precisam ganhar por produtividade. Então, quanto mais ele fizer, melhor para ele. Ele não se preocupa em criar nenhum laço. O vendedor de aplicação, ele impõe o seu plano de vista, o seu ponto de vista. Ele faz a consulta do paciente, ele determina um plano de tratamento e ele simplesmente produz sem consultar o cliente, sem maiores informações, sem criar laços com esse cliente. O vendedor consultivo não, ele acredita na colaboração como instrumento de conversão. Então ele mostra para o paciente
quais são as necessidades desse paciente, quais são as melhores maneiras de tratá-la, quais são os benefícios desse plano de tratamento e decide com ele na balança o que vai ser, na questão de custo e benefício, a melhor ou as melhores decisões a serem tomadas. Isso leva para a gente a falar um pouquinho da parte de necessidades ocultas. O que é isso? Todo paciente chega no consultório com a necessidade clara, né? Ele tem ali a necessidade de estética, ou uma dor, ou uma função que tá fazendo falta, tá? Mas o que a gente precisa é trazer com que o paciente a necessidade oculta que ele tem e tornar isso uma necessidade clara. Porque muitas vezes a visão que ele tem do ideal é diferente da visão real que ele tem, que esse paciente tem, da necessidade real que esse paciente tem. Então a gente precisa trazer para esse paciente essa necessidade oculta dele, virou necessidade clara, e ele entenda o motivo real dele ter que fazer aquele tratamento. Não é simplesmente melhorar a estética, é ganhar qualidade de vida. Não é simplesmente usar uma prótese, é ganhar função, é ganhar mastigação. Não é simplesmente fazer uma restauração, é melhorar a higiene, tá? É trazer essa necessidade que ele não enxerga para uma necessidade palpável, que ele consiga entender e ser convencido a adquirir o seu bem ou produto em função dessa necessidade que antes era oculta e que se torne clara. Para isso, faz-se necessário que a gente transforme, diagnostique, prognostique e prescreva. Como assim? A gente precisa transformar a necessidade oculta em necessidade ativa, mostrando para ele as consequências da não realização dessa necessidade e que você tem uma solução para esse problema. É necessário que a gente diagnostique por que essas necessidades estavam ocultas. A gente tem que entender as necessidades reais e os problemas que impedem esse cliente de tomar essa decisão e de levantar mais informações que possibilitem a aceitação do tratamento, reforçando o que pode acontecer se não for tomada uma atitude naquele ponto para resolver esse problema. Então vamos lá. O paciente tem uma coroa e ele não vê, por questões óbvias, que essa coroa está infiltrada. Ou um canal que está agudizado, que tá com lesão. Ou uma cárie uma restauração, que está desadaptada. Então a gente precisa diagnosticar, né? Mostrar para o paciente, porque ele não enxerga, ele não tem ainda nenhuma consequência física desse problema. Então a gente precisa mostrar para o paciente e dizer para ele quais são as necessidades, por que a gente tem que tomar essa atitude de trocar essa restauração, de retratar esse canal ou de trocar essa prótese, e o que pode acontecer se a gente não tomar uma ação. A gente precisa prognosticar através da construção ou da reengenharia de visão de solução. Explicar claramente os benefícios do procedimento e como é que isso vai evitar problemas futuros, transformando assim a necessidade oculta em necessidade ativa. Vendo aí? E a gente tem que prescrever mostrando como atender essa necessidade, facilitando o processo de compra, né? Fornecendo soluções customizadas para esse consumidor que já conhece a sua necessidade e que você sabe como atendê-lo. Salientando o benefício, atendendo às necessidades do cliente, fazendo com que essa venda seja concretizada. Então eu tinha o motivo pelo qual você buscou, nesse motivo eu achei uma outra razão, até agora eu não estou inventando nada, eu estou mostrando para ele que ali embaixo existe um outro problema que ele não tinha tido consciência ainda, e que esse problema pode ser até mais crítico do que a queixa inicial dele. Eu transformei uma necessidade oculta numa necessidade clara. Vou enfatizar para ele o que pode acontecer se ele não tratar, tá? Vou evidenciar os benefícios dele realizar esse tratamento ou de escolher determinado tratamento e vou mostrar para ele como é que a gente vai sanar isso da melhor maneira possível. Eu transformei, diagnostiquei, prognostiquei e prescrevi. Ok? Bom, a gente cresce por indicações. Né? Como a gente já falou algumas vezes, é muito difícil hoje a gente ter clientes orgânicos no consultório. O cara que chegou na sua porta, bateu e entrou. Né? Então eu estou hoje no 21º andar, aqui que o cara está passando lá embaixo,
suba no prédio e ache meu consultório na sorte, é muito difícil, tá? A gente, na verdade, cresce muito por indicações. A primeira delas, obviamente, é o boca a boca, né? Vai reforçar o bom retorno, a avaliação da capacidade técnica de planejamento da gente pelos consumidores da nossa marca, pelos consumidores do nosso serviço, né? O grande problema é que aumenta muito a expectativa do paciente quanto ao profissional. E às vezes o paciente já chega no seu consultório com uma expectativa muito alta, o que pode ter um efeito contrário. Você talvez possa não ser capaz de conseguir superar essa expectativa. Existe também a indicação de amigos e conhecidos, tá? Que às vezes são pessoas que nem são seus clientes, tá? São gente que às vezes nunca foi no seu consultório, mas por ser seu amigo, ser seu conhecido, pode indicar o seu serviço, porque conhece você pessoalmente, para alguém que necessite. A gente tem a indicação de clientes em tratamento, né? Que mesmo pessoas que não concluíram ainda o tratamento estão satisfeitas com o tipo de serviço, com o tipo de procedimento que você está realizando, como você está conduzindo esse tratamento. A gente pode ter a indicação de outros colegas, e aí a gente pode ser através da rede de relacionamentos, com um grupo de profissionais que se encaminham, né, dentro do mesmo mercado, porque confiam nesses profissionais, porque sabem que esse paciente vai retornar na condição que ele precisa para concluir o seu tratamento. Pode ser através de especialidade, né, profissionais que encaminham para outros pacientes, para outros clientes, por conta de especialidades que eles não realizam e das quais eles precisam, ou um trabalho em clínica. Então o paciente não precisa se deslocar para outro lugar para realizar o seu tratamento. Dentro da clínica existe ortodontia, existe endodontia, existe dentística, existe cirurgia, ou seja, o paciente roda dentro do mesmo ambiente. Tá? Isso é muito bom, porque o paciente geralmente não gosta de ir para outro profissional, de se deslocar, de sentir que está longe de quem está cuidando dele. A gente pode ter ainda a indicação de convênios, então nos convênios geralmente tem aquele livrinho de referência, o cara que é associado vai lá no livrinho, procura ali quem é o dentista que atende por esse convênio, tá? É uma indicação indireta, vamos dizer assim. E a indicação de associação de classe, quando você participa de clubes, de associações, clubes de desconto, né? Esse tipo de coisa que oferece esse trabalho. E através do marketing social, quando você participa de grupos, quando você executa ações sociais, em reforço a ações governamentais que vão aumentar a sua visibilidade frente à sociedade. Tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Nos vemos na sexta-feira para tirarmos as nossas dúvidas e anotem suas dúvidas. Vamos formular o pensamento, temos muitas coisas para discutir sobre isso nesse momento que a gente está passando, tá bom? Nos vemos na sexta-feira. Boa semana. Valeu, gente!